Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso canal Igreja Aliança Mundial Correio de Deus, como também a nossa página no Facebook. Se você estiver assistindo essa mensagem na nossa página, quer dizer para você, essa mensagem está inteirinha lá no nosso canal. Olha só, nesse momento nós iremos tratar de um assunto muito importante. Então você que de fato tem desejo de conhecer, de discernir o que é certo do errado, separar o joio do trigo, não deixe de assistir essa mensagem até o final. O tema que nós iremos abordar nesse momento é bom negócio fazer da igreja um negócio? É até meio interessante, né? É bom negócio fazer da igreja um negócio? Vamos ver segundo a palavra de Deus? Então, primeiramente, para nós começar, vamos estar estudando aqui a palavra de Deus, segundo Pedro capítulo 2, a partir do verso 3. Vamos começar do verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdições e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Olha só, e muitos, quando diz muito, eu acredito que de 50% acima disto. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. São pessoas que, a partir ou através do seu estilo de crer, do seu estilo de vida, blasfemará. Ou seja, as pessoas que não têm discernimento irão estar acreditando ou achando que há injustiça em Deus. Então, através dessas pessoas, o caminho do Senhor, o caminho santo, é blasfemado. Continuando aqui no verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, e sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sua sentença, e a sua perdição não dormitar, não demora, não vai demorar. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé e 8 pessoas, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, expondo-as para exemplo, aos quais vivêssemos impiamente. Olha só, o caso de Sodoma e Gomorra, no caso de Ló, como também no caso de Abraão, foi colocado como exemplo. Em qualquer geração, o final dos injustos é o mesmo. Olha aqui, ó, o verso 8. Porque esse justo, habitando entre eles, afligiam todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os que vivem impiedosamente, e reservar para os injustos para o dia do juízo, para seres castigados. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para o dia da perdição. Aqui está falando que Ló, que era justo, como ele sofria por ver as injustiças dos seus contemporâneos. Se você for dar uma olhada ali em Ezequiel capítulo 9, quando Deus enviar os seus anjos para selar os dele na testa, porque ele iria trazer o juízo aos demais que não tinham selo, você vê que o perfil daqueles homens, lá do caso de Ezequiel, era que aqueles homens sofriam com as injustiças da sua época, a mesma coisa de Ló, e será a mesma coisa também em nossos dias. Então, a minha oração nesse momento é que a sua mente seja iluminada para que você possa entender. O que nós precisamos logo de cara
entender para que nós possamos separar o joio do trigo, os injustos dos injustos. O que é fazer negócio da igreja e o que é ter o suficiente de uma maneira nobre para sustentar a própria igreja. Eu quero fazer uma base mental no seu entendimento. Lá em Apocalipse, quando no final de todas as coisas, o que vai separar os dois grupos, o grupo de Deus e o grupo do sistema, que a Bíblia chama do anticristo, vai separar por selo. Enquanto que o povo de Deus receberá um selo na sua testa, que nada mais é do que o Espírito Santo, em quem vós também estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Enquanto que o povo de Deus são selados com o selo invisível, mas real do Espírito Santo, que aquele povo, repito, se você olhar lá em Ezequiel capítulo 9, os que foram selados, é o mesmo selo que hoje Deus sela através da sua palavra. E o outro grupo é exatamente o grupo que receberá o selo da besta, e é o selo da besta que vai definir de qual grupo a pessoa pertence, o grupo de Deus ou o grupo da besta. E você verá que a causa para a pessoa receber o selo é que, se ela não receber o selo, ela nem compra e ela nem vende. Então perceba que está ligado diretamente ao meio financeiro. E Jesus disse que não teria como servir a dois senhores, a Mamon, que é o Deus do dinheiro, e a ele. Então, vamos conversando para que você possa entender. Primeiramente, existe dentre os pregadores, existe dentre os cantores, homens que eles sabem que eles não são verdadeiros, eles não são sinceros, eles não são fiéis, e eles sabem disso. Então essa mensagem não é para atingir a esses, mas existe aquelas pessoas que elas praticam o que é errado sem que elas percebam, elas são verdadeiras, elas são fiéis. Se você for observar aqui, em um dos trechos que nós vivemos, é que os falsos, e que também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Então, é quase que imperceptível. Então vamos conversar para que você possa entender. Uma pessoa que canta, uma pessoa que prega. Eu, no meu caso, eu canto e eu prego. Eu vou levar você lá no começo da minha caminhada, que isso ajuda você a entender. Obviamente, quando uma pessoa ele vem para o caminho do Senhor, ele não tem discernimento. Ele é uma pessoa, ele é uma criança na fé. Todo mundo passa por esse processo. Então, obviamente, como eu tinha um dom de cantar, já que eu vinha do sistema, eu cantava secularmente, então eu pensei, eu vou gravar um CD, e foi o que eu fiz. Então, naquele momento, a minha experiência era medido pelo o pouco de experiência e conhecimento que eu tinha na igreja. Então, eu via ali aqueles cantores que colocavam o chamado hino de fogo, aqueles que motivavam a igreja. Então, seria aquele tipo de louvor que agradava o povo, que fazia o povo chorar, que fazia o povo sapatear, que fazia o povo se alegrar. Eu que vim do mundo secular, entendia que uma pessoa, para fazer sucesso, obviamente, tem que colocar o que o povo gosta. Então não foi diferente comigo. Eu peguei, na minha inocência, e coloquei letra nos meus louvores que estivesse mais ou menos que agradasse as pessoas, tá? E não deu outra, mesmo sendo um trabalho muito simples. Lá no começo da minha caminhada, eu vendi muito CD. Eu sempre tive sede de aprender. Então, na medida que eu ia aprendendo, eu ia percebendo que não era bem assim como o meu louvor dizia. Independente de ser um CD ou pregado presencial, teria que ser a palavra de Deus. E ali eu já vi notar os dois caminhos. De um lado, aquilo que agradava. E aquilo que agradava, geralmente, era aquilo que financeiramente me traria mais retorno. Mas, devido ao meu temor, a minha vontade de fazer o que é certo, eu comecei a colocar a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Os louvores não começou
a trazer a mesma emoção que o outro anterior tinha trazido. Então ali eu comecei a perceber os dois caminhos. Perceba que no começo, como eu citei, eu estava encoberto, eu não estava percebendo. Mas na medida que eu fui me relacionando com a palavra que é luz, ela foi me iluminando. E eu fui percebendo. Então, a conclusão que eu cheguei, não tem como conciliar os dois caminhos, exatamente como Jesus disse. Ou serve ao dinheiro, ou serve à verdade, ou serve à justiça. Então eu não preciso dizer que eu optei pelo caminho de fazer o que é correto. Então você já começa a perceber aí os dois caminhos. Esse princípio serve para um pregador, para um cantor, independente qual é o dom que ele tem. Servir a Deus significa colocar o que é verdade. E o que é verdade nem sempre é o que agrada as pessoas. Colocar o que é justo. E o que é justo nem sempre agrada as pessoas. É aquilo que Romanos 8 está dizendo. Os que são carnais sempre irão pender para o lado natural, pelo lado da carne. E os que são espiritual sempre vão pender para o lado espiritual. É muito fácil você entender isso. Uma pessoa que é mentirosa, geralmente ela começa a se relacionar com pessoas que são mentirosas igual ela. Uma pessoa que fala palavrões, ela começa a se relacionar e ela se sente bem com pessoas assim como ela que fala palavrões. Uma pessoa que é justa, ela começa a incomodar as pessoas injustas. Então, o que é justo vai pender para o lado da justiça e o que é injusto vai pender para o lado da injustiça. Isto é normal. Aqui nessa passagem, que já está falando do final, perceba, uma pessoa que não tem esse discernimento, seja através do ministério do louvor, ou seja através do ministério da palavra, ela inclinou para o caminho do resultado imediato. Então, automaticamente, ela vai ficar refém do gosto das pessoas. Ela vai estar direcionando o seu dom, seja no ministério da palavra, ou seja no ministério do louvor, para aquilo que agrada as pessoas. Então ela vai tirar o seu sustento daquilo dali. Então a mente dela vai ficar cada vez mais escura. Ela vai estar se relacionando com aquilo dali. Ela não vai ter discernimento mais que aquilo não é certo. Então, nesse caminho, se ela passar para o outro lado, antes do anticristo vir colocar o divisor, separar o joio do trigo, os que são de Deus e os que não são de Deus. E os que não são de Deus, não são de Deus porque preferiram o lado comercial, porque senão ele se excluía. Quem não tem o selo não compra e não vende. Então, naturalmente, quem inclinou por esse lado, que tira o seu sustento daí, ele não vai ter condições, ele não vai ter força, ele não vai ter coragem, ele não vai ter determinação para dizer não. E se quiser ser salvo, só será salvo se tiver essa determinação. Então, se ele passar antes, ele passa com o espírito do selo da besta, do selo do anticristo. Então não são poucas pessoas que inclinaram por esse caminho. E para ele ser salvo, ele vai ter que dizer não. Então se é para ele dizer não lá, por que não dizer logo agora no começo? Agora vamos trilhar outro caminho. O que irá acontecer com aquela pessoa que opta pelo caminho da justiça? Como é o tema da nossa mensagem. É negócio fazer da igreja negócio? É a própria palavra, Pedro disse que não. Porque Deus não poupou nem os anjos. O julgamento vem, o juízo vem. Então o que vai acontecer com uma pessoa que ela tem um ministério, seja no ministério da palavra, ou seja no ministério do louvor, ela toma a decisão certa? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer. A verdade dela não vai ser lucrativa. Através do seu ministério, do seu dom, de imediato não vai trazer o resultado financeiro. Mas é aqui que tem o propósito de Deus que está oculto para o entendimento de muitas pessoas. Repito, se vocês estão me assistindo esse vídeo na minha página, Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus,
Você vai encontrar a totalidade dessa mesma mensagem lá no YouTube. Procure lá e vamos crescer na fé. Se inscreva lá no canal. É o convite de Jesus. Vem todos os povos, de todos os cantos da terra. Vinde viver eternamente.